Senhor presidente, boa noite. Os funcionários dessa casa, colegas vereadores, as pessoas que hoje estão aqui nos assistindo, aqueles que estão ouvindo em casa pela rádio, nos assistindo através da transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu faço minha fala hoje pensando nos meus sobrinhos netos, especialmente na Isabela, que no ano que vem vai entrar no primeiro ano, provavelmente no Instituto de Educação Érico Veríssimo. Não poderia deixar de falar no dia de hoje do magistério, que é a minha categoria. O magistério declarou sexta-feira greve. Greve é a última opção, é o último grito de socorro. O magistério, ao longo da história, da sua história de luta, sempre teve períodos de mais conquistas, de menos conquistas, de tentativa de retirada de direitos e de retirada de direitos. Mas em nenhum momento da história nós vivemos um ataque tão forte, tão cruel ao magistério gaúcho e também aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul em geral. Os professores, especialmente, eles estão acuados dentro da sala de aula, se sentindo espionados, sem poder se expressar devidamente. Isso me faz lembrar que a gente estudou nos livros de história da antiga União Soviética. Lá era assim, onde professores eram presos e eram executados. Os professores do Rio Grande do Sul estão numa situação muito triste. São agredidos muitas vezes por alunos e outras vezes até pelos pais. Obviamente que são casos excepcionais. E essa situação toda os deixa depressivos, doentes e acabrunhados. Os professores precisam se atualizar, precisam comprar livros, ter acesso a tecnologias, e por falta de condições, são atropelados muitas vezes pelas tecnologias que avançam a cada dia. Como é que o professor vai ter tempo e dinheiro para se atualizar? Se os salários estão congelados há 5 anos e sem perspectiva nenhuma de aumento, com as salas de aula lotadas. Ele passa a maior parte do tempo de sua folga, entre aspas, preparando aulas e corrigindo os trabalhos dos alunos. Isso inclui noites, feriados, qualquer hora de folga, folga enquanto ele não estiver na escola. Quantos outros profissionais e que categorias levam trabalho para casa? São muito poucos, mas os professores é todos os dias. E agora vem o plano do governo do Estado, o governador Eduardo Leite. Um plano que para o funcionalismo e para os professores não poderia ser pior. E eu vou citar aqui em itens, mais ou menos, por altos, para que se tenha uma ideia. Esse plano, ele apresenta uma espécie de farsa do piso. Dizem que os professores vão ganhar o piso, né? Mas não vão ganhar o piso, não. Aquilo vai ser teto. Vai ser teto. E olha só, fazer um comparativo. Um professor do município de Três Passos, quando ele entra no primeiro mês de aula, o primeiro mês de contrato, ao final do mês, ele já entra ganhando muito mais do que um professor do Estado aposentado, na maioria das vezes. Segundo item do plano do governador é reajuste zero por tempo indeterminado. Achatamento da carreira. A Previdência.
Os aposentados, professores aposentados que já ganham pouco, salário é miserável, ainda vão ter que continuar pagando a Previdência, mesmo depois de aposentados. O governo apresenta um déficit inflado. Aliás, não só outros governos já fizeram isso. Aumentam o déficit, espalham, propagam, nós vamos ter tantos bilhões de déficit, quando, na verdade, de 2015 a 2018, o déficit é 54% menor do que o propagado. Não que isso não seja preocupante, o déficit, mas não é o que estão dizendo. E outras medidas que o plano do governo prevê, como o ataque à organização sindical. Em outras palavras, o objetivo é acabar com os sindicatos, para que não se possa mais lutar, nem reivindicar para melhorar a carreira e a vida dos funcionários públicos. O segmento professores será afetado com o fim do plano de carreira, reajuste zero por tempo indeterminado, fim da incorporação de gratificação por tempo de aposentadoria, aumento da contribuição e aposentadoria, aumento do tempo de contribuição e redução de proventos, conforme a reforma da Previdência Nacional, redução das férias remuneradas, né, para 30 dias. O difícil acesso será apenas para as escolas do campo. E os colegas professores que estão aqui devem ter ouvido a leitura no início do projeto de lei do município de Três Passos, que prevê a instituição do difícil acesso para todos os servidores, não apenas professores, para todos os servidores do município de Três Passos que dele necessitarem, conforme a distância em relação ao local de trabalho. Projeto que entra hoje. O governo do Estado acabando, o governo municipal instituindo. Né? Redução de adicionais de unidocência, classe especial, enfim. Redução de gratificação de permanência de 50% para 10%. Isso que eu estou dizendo aqui, quem entende exatamente é o magistério, são os professores que têm sua carreira afetada. Né? Fim do abono de falta por participação em atividade sindical. Ou seja, é de fato acabar com os sindicatos para que ninguém mais possa reivindicar nada. Prevê também a contratação de professores em março e a demissão em 15 de dezembro. Como é que um professor vai trabalhar com qualidade, com tranquilidade, para ensinar as nossas crianças, para prepará-las para a vida, se ele vai ficar de 15 de dezembro a março, sem saber se ele vai ter contrato no ano seguinte e sem salário? O que é pior. Isso é desumano. Não é possível. Né? Não é possível que o magistério seja tratado desta forma. Eu quero dizer mais, professores. Eu digo aqui, atenção, professores. Atenção, professores. A coruja só abre os olhos depois que o dia passou. Se nós nos abrirmos os olhos e formos à luta, depois que tudo estiver perdido, pouco vai adiantar, ou a luta será muito mais penosa, muito mais difícil. Há aqueles que dizem, a educação não tem nada a ver com política. Não se deve misturar política com educação. Bom, depende. Da onde vem este plano que agora pretende acabar com as conquistas do funcionalismo público? Decisão política. Da onde vem o congelamento por 20 anos dos repasses em educação e saúde, por exemplo, feitos pelo governo federal? Decisão política, aprovada pela maioria dos deputados e senadores. Da onde vêm programas como livro na escola, livros didáticos, dinheiro direto na escola, entre outros benefícios, materiais, equipamentos que as escolas necessitam? Decisão política.
O governo decide se ele vai mandar ou não vai mandar, dependendo do programa de governo que ele tem. Então, educação e política têm tudo a ver, muito a ver. E para finalizar, quero dizer a todos os colegas professores que a história não nos perdoará se nós nada fizermos diante de tão medonhos ataques a que estamos sujeitos agora nesse governo. É isso, senhor presidente. Muito obrigada e boa noite.